Glória a Deus, agora sim. Nós estaremos recebendo o nosso pastor Plínio. Pastor Plínio não é mais convidado, já é filho da casa. E é com muita alegria, com muita honra, que nós passamos a palavra para ele. Estou trabalhando bem, né? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu te louvo pela vida do teu filho e eu declaro nesta noite que o Senhor vai usar ele de uma forma muito, muito gloriosa, como o Senhor nunca usou antes. Estamos prontos para receber a tua palavra, Pai. Fala conosco agora. Eu abençoo o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, graça e paz, igreja do avivamento. Eu queria que você, por gentileza, se colocasse de pé agora e que você olhasse para pelo menos 3 pessoas e dissesse para elas assim, você vai declarar, você vai dar um abraço em pelo menos 7 irmãos que você não abraçou ainda hoje, amém? Aquele que nunca você vai até esse irmão, você sempre abraça os 3 aí próximos. Você vai dizer para ele assim, ó, o propósito é maior do que o sacrifício. Isso. Pode fazer barulho porque é profético. O propósito é maior do que o sacrifício. Para quem ama hebraico, você vai dizer, o kavaná é maior do que o sacrifício. Aleluia, 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 aleluia. Olha nos olhos do irmão e diga para ele, o propósito é maior. O propósito é maior do que o sacrifício. Amém? Quantos podem glorificar a Jesus e dar um aplauso a Ele? Agora você vai levantar a sua mão direita e você vai dizer, eu sou o sobrenatural de Deus. Diga, na minha geração, no ano de 2025, eu sou o sobrenatural de Deus para a geração que eu estou vivendo. Diga, eu viverei o melhor ano da minha história, em nome de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra faz barulho, quem recebe essa palavra glorifica, quem recebe essa palavra reage aí, quem recebe essa palavra chacoalha a pessoa que está ao seu lado, diga, eu sou esse sobrenatural de Deus. Aleluias, glória a Deus. Muito bom estar aqui essa noite, você pode tomar o seu assento. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de você sair da sua casa, Deus já tinha preparado uma palavra para você. Ouça algo, a palavra de Deus, ela vai alcançar a tua vida nesta noite de forma sobrenatural. Amém? Porque nós estamos aqui nesses 12 dias buscando viver esse sobrenatural. Porém, nós precisamos entender que para viver o sobrenatural de Deus, existe um preço a pagar. Eu não vi nenhum homem na Bíblia, ou mulher na Bíblia, desfrutar do sobrenatural de Deus, sem entender aquilo que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12. Quando a palavra de Deus vai dizer, ou vai declarar, que o reino de Deus é tomado por violência, por força. Então eu preciso entender que se eu estou semeando nesses primeiros dias, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 16, que se o princípio, a primícia da massa é santa, toda massa será também santificada. Então,
esses 12 dias, dias de governo, porque 12 significa governo, eu quero profetizar nesta noite que você vai viver todos os dias deste ano um sobrenatural de Deus. Agora, como entender e compreender para viver esse sobrenatural? Quando nós vamos olhar na palavra de Deus, nós vamos ver grandes homens de Deus que desfrutaram de um sobrenatural, mas haviam características, haviam virtudes na vida desses homens. Toca na pessoa que está do seu lado, diga para ela: agora é hora da palavra. Diga: pelo amor de Deus, deixa eu ouvir a palavra de Deus. Diga: depois a gente conversa. Diga: agora é hora de ouvir a palavra. Fala para ele Romanos 10, 17. Diga: Romanos 10, 17. A palavra de Deus vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, diga para o seu irmão, dá um tchau para ele aí agora, diz assim: pelo amor de Deus, só fala comigo quando o pregador mandar, mas agora é hora de ouvir a palavra, é a hora de comer, de se alimentar, porque graças a Deus Galileia tem pasto verdejante. Fala para o irmão do seu lado, diga: aqui tem pasto para comer. Diga: aqui tem alimento. Diga: aqui tem sobrenatural. Diga: aqui 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar uma grande multidão. E você hoje vai comer dessa palavra, vai desfrutar dessa palavra, vai andar nessa palavra, vai mergulhar nessa palavra. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem na tua vida. Eu quero liberar uma palavra aqui nesta noite. Quantos recebem essa palavra? Amém? Eu quero dizer para você que você vai viver em um ano aquilo que era para 10 anos na tua geografia. Ah, não, eu vou liberar de novo a palavra. Você vai viver em um ano, o ano de 2025, escreve aí, se tem profeta na terra. Em um ano, você vai viver aquilo que era para você viver em 10 anos. Deus vai atropelar as tuas expectativas. Deus vai surpreender você. Deus vai estabelecer na tua história aquilo que você nunca pensou ou imaginou. Pode aplaudir a Jesus. Nós vamos ver na palavra de Deus. Essa noite eu quero falar, e eu creio que alguém aqui já deve até ter falado sobre este homem, mas essa noite eu quero falar sobre Abraão. Eu quero falar sobre Abraão, o pai da fé, o pai das multidões, aquele a quem Deus chamou em um tempo que não havia Bíblia, em um tempo que não havia profetas. A Bíblia diz que aquele homem ouviu uma voz que disse para ele, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para onde eu te mostrarei. Ele vai dizer, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas através da tua vida. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer assim este ano na tua vida. Ele vai fazer assim na tua história. A Bíblia diz que aquele homem ouve essa voz, o pai da fé. O homem cheio de emuná. Uma coisa é você ter uma fé natural, outra coisa é você ter a fé sobrenatural, a fé emuná, ou seja, a confiança. A palavra emuná significa confiança treinada, confiança relacional. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13 ao versículo 15, porque nessa noite nós vamos aprender com este herói da fé, com este homem que tem lições poderosas para nos transmitir nesta noite, pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua essência, e acima de qualquer coisa, a sua relação com Deus, o seu envolvimento com Deus.
eu quero declarar para você que assim como Deus era na vida de Abraão, assim Ele é na tua vida, assim Ele é na tua aliança com Ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo. Ele está falando com você nessa noite. Esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou, diga, Abraão alcançou a promessa. Escute, nós não podemos ser neófitos na fé, de ter o entendimento de que você vem à igreja apenas por vir, apenas por um fator de salvação eterna, até porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai em todo tempo mostrar, revelar, iluminar, trazer à existência o entendimento de que nós servimos a um Deus que Ele se alegra em ver você sendo abençoado. Se existe alguém que quer ver você, sua família, sua casa ser abençoada, essa pessoa é esse ser divino com atributos poderosos que é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Não é à toa que Ele é chamado, ou Ele se revela como El Shaddai, que se revela como o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que tem seios fartantes para sustentar e prover o seu povo. A palavra eu é o Deus, a palavra Shaddai, aquele que tem seios fartantes, aquele que tem alimento, aquele que tem provisão. Eu quero dizer para você, esse ano de 2025, Deus vai te sustentar segunda-feira, Deus vai te sustentar terça-feira, Deus vai prover na tua vida na quarta, Ele vai prover na quinta, Ele vai prover na sexta, Ele vai prover no sábado, porque Ele é provedor, Ele é aquele que traz para si e para a sua igreja, para o seu povo. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, diga, o meu Deus vai prover na tua história. Então, é um Deus de promessas. A Bíblia vai dizer isso. Josué, já velho, ele chama todas as tribos e ele vai fazer uma espécie de retórica ou de oração final. Ele vai dizer, olha, se não me falha a memória, Josué 21, 45, ele vai dizer assim, olha, nenhuma das promessas que Deus fez deixou de se cumprir. Hebreus 10, 23 vai dizer, mantenhamos firme a nossa confissão de fé, porque fiel para cumprir é aquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa na tua vida, ele vela. O texto acabou de dizer que quando ele olhou para um lado e para outro, e ele não viu a quem jurar, a Bíblia diz que ele não viu alguém acima dele, ele disse, eu irei jurar por mim mesmo, que eu certamente cumprirei a promessa. Ele está dizendo para você, se prepara, porque 2025 será o ano aonde em um ano eu vou cumprir 10 na tua vida e na tua história. Se prepara, porque você não vai ter nem tempo para guardar o que colheu. Quando você pegar a colheita, que você olhar novamente, você vai ver que os frutos estarão lá, esperando você para colher mais uma vez. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Agora nós precisamos de forma minuciosa, irmãos, extrair tudo aquilo que esse homem tinha de valor. E Abraão era um homem de valor. Por quê? Porque se Deus no meio de tanta gente olhou para ele, a mesma coisa ele fez comigo e com você.
João 15,16, a Bíblia diz que não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Ele diz: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei. Há um decreto sobre os céus da sua cabeça. Você não está entendendo não? Ouça isso. Satanás tenta o tempo inteiro retroceder você. Satanás tenta o tempo inteiro paralisar você, mas ele sabe mais do que você que existe um decreto de bênção, de vitória, de promessa nos céus da sua cabeça. Se você é essa pessoa, se você é esse líder, se você recebe essa palavra, reage! Então, nós vamos olhar para Abraão e vamos ver nele uma fé sobrenatural. Não é uma fé, apóstolo, de sentimento. Está cheio de gente dentro da igreja com arrepio, eu estou com fé. Isso não é fé. Está cheio de pessoas dentro da igreja nomeando a fé, e fé não é isso. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que já espera que vai acontecer. É quando você diz assim: eu já estou vendo eu andando dentro do meu carro, eu já estou vendo a minha família entrando na igreja, eu já consigo ver a minha casa, eu entrando na casa. Fé não raciocina. Todas as vezes que você para raciocinar, não é fé. A incredulidade entra no seu coração. Por quê, pastor? Porque fé não se explica, fé se vive. Não tem como você explicar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que é que a Bíblia vai dizer? O que é que a palavra de Deus vai dizer? Que as coisas espirituais para o homem carnal é loucura. Ninguém vai entender por que você, ao invés de tirar da igreja, você dá. Por quê, pastor? Porque quando você semeia no mundo espiritual, o que é que acontece com você? Ela retorna para você a 30, 60 e a 100 por um. Então, a pessoa que é carnal não vai entender isso. E Abraão, ele entendeu. E a primeira virtude que esse homem tem é a fé. Que fé, pastor? Fé em acreditar em uma voz que falou com ele no meio de um lugar deserto. Ei, ouça. Se existe algo que você precisa guardar em todo o tempo, é a fé. No ano de 2025, no ano que nós estamos vivendo, da letra hebraica Her, o Re significa com portas, janelas abertas. Ei, ouça, Deus no ano de 2024 abriu portas para você. Toca no irmão que está ao seu lado e diga: se prepare. Deus abriu portas para você. Mas esse ano você precisa pedir a Deus, assim como aquele homem, pai daquele menino endemoniado, ele pediu para que o Senhor aumentasse a sua fé, vencesse a sua incredulidade, assim como os discípulos pediram a ele que aumentasse a sua fé. Eu quero profetizar nesta noite que Deus não vai te dar mais, escute isso, uma fé de risco. Deus vai te dar uma confiança plena nele. Ele vai te batizar nesta noite com uma fé. Ele vai te dar uma fé sobrenatural, assim como a Bíblia fala da fé que Abraão tinha, uma fé que nada vai abalar você. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor, você não entendeu? Os que confiam são como os montes de Sião que não se abala. Vem o vento, vem a tempestade, ouça, nada, nem mesmo a maior entrega e a maior prova que Abraão passou não abalou a sua fé. Ele não era um homem movido por sentimentos, era um homem movido por aliança. E quem tem aliança tem fé. Quem tem aliança se move pela fé. Irmãos,
tem gente aqui nesta noite que vai viver esse ano um milagre tão extraordinário, que você vai ficar o ano inteiro no alarde, no barulho daquilo que Deus vai fazer na tua direção, na tua vida. Prepara a tua casa, prepara a tua família, porque, escute, o milagre vai ser tão grande, vai ser tão poderoso, que as pessoas vão falar: rapaz, você está lembrando do que aconteceu na vida daquela pessoa? Você está lembrando do que aconteceu na vida daquele irmão? Você está lembrando do que aconteceu na história dessa pessoa? Então, Abraão, uma das características que esse homem tinha, meus irmãos, era a fé. Diga: a fé. A fé. Tiago capítulo 2, versículo 23. A Bíblia vai dizer assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Diga: tzedaká. Com mais força, diga: tzedaká. Quem tomou café, diga: tzedaká. Diga: ele recebeu o justo fruto e resultado por aquilo que ele fez. A palavra tzedaká significa nivelar, trazer para o nível da justiça, do peso justo. Fala para o irmão da sua lado, diga: 2025 será o ano que Deus vai trazer tudo que estava desnivelado na sua vida. Ele vai trazer para o nível certo. Ele vai trazer a tua prosperidade, Ele vai trazer a salvação, Ele vai trazer na tua saúde, Ele vai trazer no teu casamento, Ele vai trazer nos teus negócios, Ele vai trazer nos teus projetos. Chegou o ano em que Deus vai trazer o nível da excelência e da nobreza de tudo aquilo que Ele tem na tua vida. Tem gente aqui que vai viver a prosperidade. Tem gente aqui que vai viver no nível da excelência. Tem gente aqui que vai viver no plano e no âmbito da nobreza. Isaías 32:8. A Bíblia vai dizer o quê? Os nobres projetam coisas nobres, e da sua nobreza prosperará. Eu quero profetizar que você vai viver isso. Deus vai derramar essa unção sobre você. Como, pastor? Andando pela fé, no caminho da fé. A Bíblia vai dizer que uma outra virtude que esse homem tinha, irmãos, era a paciência. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo vai dizer o quê? O apóstolo de Cristo, ele vai dizer: alegremo-nos, pois, nas tribulações. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, toca nela, chacoalha o braço dela para ela nem pensar em dormir, dá um beliscãozinho nela santo até ela gritar aleluia. Ah, gritou pouco. Dá mais outro beliscãozinho para ver se ela grita aleluia mais alto aí. E diga para ela assim, ó: alegremo-nos, pois, nas tribulações, pois elas produzem em nós paciência. Diga para o seu irmão: para de correr para o Salmo 70. Diga: você não pode correr no Cronos. Diga: você precisa correr no Kairos de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Para de ansiedade, para de querer correr, para de querer dar um jeitinho na frente de Deus. Para! A Bíblia diz que Sara tentou dar um jeito. O jeito de Sara deu problema. Está até hoje aí, ó, os palestinos dando problema para Israel. Você sabia que você está vivendo situações na sua vida que é resultado do seu jeitinho? Você sabia que tem problema que você está vivendo? Ouça, Deus não mandou Abraão levar Ló. Ele levou Ló. Diga: ele levou o véu. Enquanto o véu estava com ele, Deus não falava com ele. Tem gente que às vezes você está carregando nas suas costas, que Deus não mandou você carregar. E pode ser um problema para você. Por quê, pastor? Porque pareceu-me
legal levar isso para ver se as coisas se adiantam, acontecem. Mas ouça uma coisa: quem prometeu e quem fez a promessa vela para se cumprir. Segundo, ouça isso: o jeito de Deus não é o teu jeito. Normalmente o jeito de Deus sempre vai ser o antônimo ao seu. Então entenda isso. Você precisa ter paciência. O homem, Abraão, esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Tem crente que chega na igreja e um mês quer ir embora da igreja porque a promessa não veio. Um discípulo nosso da igreja trouxe uma ovelha. Estava fazendo uma campanha de 7 dias na igreja. Ouça isso. Ele fez uma campanha para a esposa voltar para ele, para a vida dele. Deu 7 dias, a esposa não voltou. Ele saiu da igreja. Agora ouça. A mulher estava vendendo até as formigas de dentro de casa, porque os móveis já tinham vendido tudo para usar drogas. Foi embora com outro homem, morar com esse homem. Eu chamei ele e disse: você não entendeu. Deus te deu foi um livramento. Ele tirou das tuas costas algo que estava paralisando a tua vida. Espera no Senhor, tem paciência que Deus vai mandar a tsunamita certa para você. Esse negócio aí é âncora de Satanás. Tem gente aqui, jovem aqui, que está correndo atrás daquilo que Deus não mandou você correr mais atrás. Deus mandou você largar. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, diga assim: ó, não fique querendo trazer para perto o que Deus já assoprou para longe de você. Ou você vive no espírito ou você vive na carne. Mas tenha paciência, porque na paciência o teu caráter está sendo moldado. É na paciência que Deus está moldando a tua musculatura. É na paciência que Deus está trabalhando, sabe, esse temperamento aí que não consegue esperar nada, não consegue ouvir ninguém, não consegue se submeter a ninguém, não consegue ouvir ninguém. Deus está amassando você, filho de Deus. Fala para o teu irmão que está do seu lado assim, ó, igual um chofá, diga para ele: paciência. Abraão era um homem paciente. A Bíblia vai dizer que ele era amigo de Deus. Por quê? Porque quem é amigo respeita o tempo do outro. Fala aí para o irmão que está do seu lado, diga: quem é amigo compreende, respeita. Jesus andou com Pedro muito tempo, mas compreendia e respeitava a espada que Pedro andava do seu lado. Você sabe por que a igreja tem perdido muita gente? Porque tem muito crente na igreja que quer que a pessoa chegue com um mês ela se transforme em um anjo com auréola na cabeça. Você precisa entender que quem muda e transforma é o Espírito Santo. Você precisa aprender que quem trabalha na vida do teu marido é o Espírito Santo. Ô mulher, ei mulher, para de ficar criticando e apontando aquilo que Deus não mandou você fazer. Deus mandou você orar. Deus não mandou você querer consertar quem você não tem um poder para consertar. Ei homem, pelo sangue de Jesus, para de querer moldar a tua esposa. Quem molda é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Para de querer fazer aquilo que o Espírito Santo tem que fazer. Um jeito bem educado. Ó, faça assim comigo, ó. Diga: cala essa matraquinha. Vai dobrar o joelho. Vai orar. Vai pagar o preço. Sabe por quê, igreja? Tem muita gente reclamando que o casamento não presta, que isso não presta, que não presta. Escuta, teu casamento vai melhorar quando você te melhorar. A tua vida sentimental vai melhorar. Aí eu estou fazendo uma campanha para o meu casamento. Paciência. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia vai dizer o quê? O amor suporta. O que tem no gabinete agora, as mulheres chegando: eu não aguento mais, pastor, aquele homem, não aguento mais. E por que tu casou? E por que tu fez aliança?
A aliança é maior do que o amor. Fala para o seu irmão e diga: a aliança é maior do que o amor. Esse negócio, o amor acabou, amor. Empurra amor nesse negócio aí, mais aí, vai viver. Ou tu está pensando que vai casar com outro homem ou com outra mulher, vai ser diferente. Essa máquina aí tem defeito de qualquer jeito. O amor e a aliança, diga: tudo suporta, tudo crê, sofre, é paciente, aceita falhas. Quer viver 2025 um casamento abençoado? Olha para aí, quem está com a mulher ou o marido do lado aí, olha aí para ele e diz assim, ó, faça assim, ó, mais paciência, amor. Quem ainda não é, vai dizer assim, vai botar a mão direita na cabeça e vai dizer: ô papai, me faz paciente. Por quê? Porque só entra na promessa quem tem paciência para esperar o tempo de Deus. Diga: paciência. Quantos pacientes nós temos aqui? Terceira virtude para você viver um 2025 abençoado. Terceira virtude. Fala para o teu irmão, diga para ele: Deus vai te dar conhecimento. Deus vai se revelar a você. Quantos querem viver o conhecimento de Deus? Então, Abraão era um homem, diga: Abraão era um homem de conhecimento. Ele conhecia o Deus que servia, ele tinha relacionamento. Por quê? Porque Abraão era um homem de construir altares. Toda pessoa que edifica altar, ela minimiza o seu distanciamento de Deus. A sua vida em 2025 precisa ser uma vida baseada em construção de altar para Deus. Diga para o seu irmão: construa o altar. Diga: Deus quer fazer na tua vida algo sobrenatural, e você precisa entender que o conhecimento é importante. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer que o meu povo perece. Deus vai dizer, porque lhe falta profecia, revelação, iluminação de Deus. Você sabe por que tem muita coisa em 2024 que não deu certo? Porque faltou mais conhecimento, conhecer a Deus. A promessa está sobre os céus da sua cabeça, mas você precisa conhecer a Deus no tempo, na estação e na voz que Ele está falando com você. Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 4, versículo 21. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha o que o texto vai mostrar. Que Abraão, ele estava plenamente convicto no seu coração. Você sabe por que tem muita coisa que não aconteceu ainda, mas vai acontecer em 2025 na tua vida? Porque Deus quer olhar para você e quer ver você com o coração plenamente convicto do que Ele vai fazer. Ele vai transformar a vida daquele filho na tua casa. Ele vai abrir aquela porta, aquela causa na justiça que estava amarrada, travada até hoje. Ouça uma coisa, eu estou vendo a caneta de ouro descendo e assinando. Aquele papel que estava engavetado, meu irmão, você não está entendendo não. Aquele papel que estava engavetado lá, que o juiz colocou, o promotor colocou a mão, e que parece que nada saía. Escuta, ouça isso, ainda em fevereiro, vai ter testemunho aqui de causa na justiça que estava travada há anos. Vai sair com velocidade. O que é isso? Deus vai te dar conhecimento na palavra dEle e na intimidade com Ele. Então esse homem era um homem de conhecimento, de conhecer a Deus, de se envolver com Deus, de se relacionar com Deus. Ele sabia que ele, para viver a jornada e peregrinar, ele precisava desse momento. Você está na igreja, carregar uma Bíblia não significa que você conhece a Deus. Eu conheço muita gente
que tem mais de 20, 30 anos na igreja, chega um crente com 6 meses na igreja, neófito na fé, e ele passa a conhecer com experiências maiores, porque quantidade de tempo não significa experiências com Deus. E eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite, Deus vai te acordar de madrugada para viver experiência com Ele. Pastor, quando é que vem as experiências? Quando vem as lutas. Quando é que vem as experiências? Quando vem as batalhas. Aprenda uma coisa. Davi chega. Os irmãos estão ali amedrontados. 1 Samuel 17. Saul amedrontado. O irmão vem receber logo ele para comer. Mas amedrontado também. Todo exército amedrontado. A linguagem era de medo. Por quê? Porque o medo paralisa a fé. O medo é diabólico. O medo tem paralisado muitas pessoas. Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de casar, medo de trabalhar, medo de sair, medo de altura. Agora ouça. O que é que Davi diz? Davi diz: o que é que vai ganhar quem matar o gigante? O que é isso? É porque ele sabia que cada vez que ele derrubava o leão e o urso, Deus dava uma canção poderosa de vitória na vida dele. Ele nasceu para vencer. Eu quero profetizar nessa noite na tua vida. Deus vai te dar experiências poderosíssimas. Agora ouça, não se assuste com o que vai acontecer. Porque toda experiência, por maior que seja, ela não é para derrotar você. Ela é apenas um sinal do que Deus vai fazer na história da tua vida. 2025 vai ser um ano de com portas abertas na tua vida. 2025 vai ser o ano, amém, do Rei de Deus na tua história. Mas escuta isso: quando as dificuldades e as diversidades chegar diante de você, você não vai murmurar. Você vai dizer: o que é que eu preciso aprender para chegar lá? Então isso é conhecimento. Quarta virtude deste homem é que esse homem era um homem obediente a Deus. Diga, ele era obediente a Deus. Ouça, igreja, está cheio de gente no monte rebelde. A Bíblia vai dizer que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Está cheio de gente do mistério, que não obedece pastor, que não obedece discipulador, que não obedece pai, que não obedece marido. Não, porque Deus tem um mistério comigo. Eu nunca vi Deus ter mistério com rebelde. É gente entregando revelação e mistério em tudo quanto é lugar, mas não obedece ninguém. Eu era de uma igreja grande lá em Camaçari. E o pedreiro da igreja, a esposa dele, ia para o monte, ia para um monte de lugar orar, intercessão, muitas coisas. Um dia, esse pedreiro que não era cristão, me chamou e disse, eu comecei a pegar amizade com ele, conversar com ele para ganhar ele para Jesus. Ele disse, como é que você quer que eu aceite a Jesus como Senhor e Salvador? Eu falei, como é, meu irmão? Ele disse, como é que eu vou aceitar Jesus? Entra aqui no carro comigo. Eu entrei no carro e fui com ele até a casa dele. Ele disse, olha aí no fogão, se tem alguma comida pronta. Eu disse, não tem não. Eu até queria filar uma boinha aí. Ele disse, você está vendo para casa? Eu disse, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Ele disse, cadê a mulher? Está no monte, orando. Está na casa da vizinha, intercedendo. Fala para o irmão que está ao seu lado. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo.
e negou a sua fé. Tem muita gente cuidando de coisa que Deus não mandou cuidar. A primeira coisa que você precisa cuidar é da sua casa, é da sua vida, é da sua família. Você precisa entender isso. Está cheio de gente ocupado com as coisas de Deus, mas se esqueceu que a sua casa também é coisa de Deus, que a sua família é coisa de Deus. Eu não estou dizendo que você não é para fazer a obra, mas a primeira obra que começa é na sua casa. A primeira obra que você tem que fazer é no seu lar. Tem tempo para a internet, tem tempo para Facebook, mas não tem tempo para o marido. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a mulher. Isso faz parte de obedecer a Deus. Obediência a Deus, filhos, obedecendo. Você sabe por quê? Tem promessa que não está se cumprindo, porque está faltando obediência. Deus vai dizer na sua palavra: obediência eu quero, e não sacrifício. Por quê? Porque Israel sacrificava muita coisa, mas não obedecia. Fala comigo, Shema. Não, fala com quem comeu pelo menos um ovo frito. Diga, Shema. Diga, significa ouvir e obedecer. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Tem muita gente que ouve, mas não obedece. E Abraão era um homem obediente. Quando, pastor? Como que ele obedecia a Deus? Você vai ver. E eu preciso obedecer aqui o horário aqui. Jesus do céu. Diga aí, viu, apóstolo? Pode parar que eu obedeço. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Diz o quê? Se quiserdes e obedecerdes, comerás do melhor dessa terra. Ou seja, a promessa não é para desobediente, é para obediente. É discípulo que obedece. É pastor que obedece o seu líder. É a esposa dentro do seu lar que obedece o seu esposo, e que em muitos momentos também o esposo obedece a sua esposa. Por quê? Porque a mulher vê o que o homem não vê. Ela é mais sensitiva, intuitiva. Ó, irmãos, quando a minha esposa diz assim, se saia dessa pessoa que ela não presta. 3 vezes que eu não ouvi, eu quebrei a cara. Eu disse, a partir de hoje, eu não vou nem pensar em refletir. Eu vou obedecer. Por quê? Porque a mulher vê o que você não vê. Ela sente o que você não sente. Então tem situações que Deus colocou ela do teu lado para, colocar você na reta certa, que você é todo atrapalhado aí, filho de Deus. Fica zangado não. Depois você me perdoa, mas tem coisa, eu estou falando nós homens. Diga, obediência é a porta de entrada para a promessa. Quantos querem viver a promessa de Deus aqui hoje? Quantos estão dispostos a viver o 2025 debaixo da obediência? Quantos querem fazer um voto com Deus, que todo dia você vai vigiar para ser obediente? Pastor, isso é Bíblia? É. Aonde está escrito? Hebreus, capítulo 13, versículo 17. A Bíblia vai dizer o quê? Obedecei aos vossos pastores, pois eles são aqueles que velam por você, como há de quem dá conta de você no dia do juízo final de Deus. Como é que uma ovelha não obedece o seu pastor? Como é que uma ovelha não é obediente ao seu discipulador? Se quem desata você é essa pessoa, Jesus vai dizer, olha, você pode ser igual, mas maior do que o seu mestre nunca, jamais. Então, se você quer viver um 2025 do sobrenatural, eu nunca vi sobrenatural funcionar com desobediente, só se for macumba ou feitiçaria. Mas o reino de Deus, o sobrenatural de Deus, só funciona na vida de quem obedece a Deus. Um dia,
Eu estava em São Paulo, em uma igreja, e uma mulher começou. Aí uma pastora Rita, ela veio correndo de lá para cá e pegou na mão dessa mulher. E o Espírito Santo falou comigo: vai lá e diz para minha serva, para ela tirar a mão ali, que aquilo ali é demônio. Não tem nada a ver comigo, aquela menina é uma rebelde, desobediente. Aí eu fui lá. Falei: pastora, faz favor. Ela veio, eu disse: minha irmã, a irmã está dançando com o demônio. Ela disse: está repreendido, blasfêmia, é coisa do capeta. Irmão, eu nunca esperava. Eu disse: espera aí que eu vou te mostrar, eu nunca esperava. Aí na unção, na graça que eu estou aqui nessa noite aqui, de desenrolar o rolo todo de Deus aqui. Aí eu fui, coloquei a mão na testa da menina e fiz: agora! A menina virou a língua, virou o olho para cima, blup. Um nó começou na garganta e o demônio disse: sai para lá que eu vou matar ela. Eu disse: pastora, vem cá. Tu não disse que era blasfêmia? Vem agora expulsar aqui o negócio que está aqui dentro, aqui, que tu disse que era Espírito Santo. Vem. Pede a Deus, pastora, discernimento, para você ver o que é de Deus e o que não é. Ai, perdão, papai. Perdoa, Jesus, perdoa. Disse: perdoa, dobra teu joelho e pede perdão a Deus agora. Deixa eu expulsar. 1, 2, 3, sai. Aí a menina, eu disse: entenda uma coisa, o fruto do Espírito na vida de uma pessoa é obediência. Como é que alguém está sendo usado por Deus em outra igreja, mas não obedece à sua liderança? Isso aí, meu irmão, é legião, é capeta. Sai da igreja, vai pregar em outro lugar, o pastor não sabe, o líder não sabe. Eu estou no Espírito, eu estou fazendo a obra de Deus. Tu vai ver o que é que vai acontecer. Tu lembra daqueles na Bíblia que foram lá, quando chegaram lá, o demônio disse: Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, mas você não conheço não. E a Bíblia diz que tomou, foi uma surra. Fala para o teu irmão: quem anda na obediência anda sempre na bênção. Vem aqui, minha irmã, rapidinho, correndo, por gentileza. Vou te dar um exemplo claro. Vai ficar zangada comigo não, né? Já me perdoou em nome de Jesus? Perdoa mesmo? Já perdoou? Presta atenção. Doeu? Eu vou bater mais forte. É porque é uma mulher, né, irmãos? Agora, olha. O que é que doeu mais forte? Doeu com ou sem? Doeu sem, né? A mão, não é? Por quê? Isso fala de obediência, de estar debaixo de uma cobertura. O cascudo que ela tomou sem vai doer mais. Por quê? Porque ela está descoberta. Mas quando ela tem uma autoridade espiritual sobre a vida dela, o diabo, Satanás, os demônios não pode. Por quê? Porque ela está revestida e ela está com a cobertura espiritual. Alguém que tem autoridade sobre ela, porque Deus trouxe ela e plantou aqui. Ela está plantada nesse lugar. E se ela está plantada aqui, tem um pastor que está dando alimento para ela e está dando água tranquila e clara para ela beber água. Porque quando a água está agitada, fofoca, mentira, engano, um monte de coisa, a ovelha não gosta de beber água naquele lugar. A água tem que estar limpinha, tranquila e calma para ela beber. E quem faz isso? O pastor. O pastor, ele tem que dar pasto. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, ó: o pasto verde é quem segura a ovelha. Obrigado, viu? Me perdoa de novo, viu, irmã? O pasto verde é quem segura a ovelha, não é seca. Está entendendo aí? Então, aquele homem obedeceu a Deus. Já estou terminando. Aquele homem obedeceu a Deus. Qual foi a obediência, pastor? Deus disse a ele, Gênesis capítulo 22, versículo 11. Deus disse: pega o teu filho. Fala para o teu irmão aí. Eu vou falar só 3 coisas aqui nessa noite. Deus vai falar algo forte com ele. Pega o teu filho, o teu único filho.
aquele a quem tu amas. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que por muitas vezes Deus ainda não te deu a promessa, porque pode ser que se Ele te entregar a promessa, você vai fugir do lugar do encontro com Ele. Você sabe por que Deus pediu Isaac? Você sabe por que Deus pediu Isaac? Porque do dia que Deus entregou Isaac a Abraão, Abraão parou de ir para o lugar do encontro com Ele. Tem gente aqui nessa noite que Deus está apertando e estreitando você, sabe por quê? Porque depois que Ele te deu a promessa, você fugiu do lugar do encontro. Você parou da intimidade com Ele. Você começou a olhar mais para o que Ele te deu do que para o provedor. E liga o celular, irmão. O provedor que Ele abençoou tua vida. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus é detalhista em pedir aquilo que Ele quer. Em todo lugar da Bíblia, Deus foi detalhista em pedir. Gênesis, Êxodo 25. Diga ao meu povo que me traga oferta cujo coração se mover. Aí ele vai dizer o quê? Ouro, prata, madeira de cetim, nota de R$2. Oh, ele mandou dar, né? Tudo aquilo que era precioso, por quê? Porque o povo saiu do Egito rico. Diga para o seu irmão, diga, como é que Deus ia pedir uma coisa que Ele não deu? Escuta uma coisa, quando você vê o crente assim, ó, é o que, irmão? É porque Deus mandou eu dar, Deus mandou eu ofertar. Escuta, esse crente recebeu no mínimo 30, 40, 60, 90, 100 vezes mais do que o que Deus está pedindo para ele. Aí ele começa, eu estou morrendo. Ai, Jesus. Segunda coisa que a gente aprende aqui, terceira ou quarta, ouça, é que Deus sabe dar como ninguém. Efésios capítulo 3, versículo 20. Porque Deus é poderoso. Está lendo Bíblia não, irmãos? Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Esse é o poder de Deus que opera. 1 Coríntios 2,9. Aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos, aquilo que jamais penetrou, é o que Deus tem preparado. 2 Coríntios 1,20. Porque todas as promessas de Deus em Cristo Jesus já foi liberado o sim. Agora o que é que eu preciso entender? Uma das maiores virtudes na vida de Abraão, eu vou lhe ensinar um segredo judaico aqui hoje. Deus vai mudar a sua história. A Bíblia diz que aparece Elohim. Toda palavra terminada com M é plural, pluralizada. Então não havia só um. Havia ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles chegam para entregar a palavra da promessa na vida de Abraão. Abraão fez o quê? Eu quero a promessa? Não. Abraão disse o quê? Entra, senta e não sai daí, porque eu vou falar com Sara para ela preparar alguma coisa para vocês. Ele sai e vai buscar a esposa. Por quê? Escuta, ouça isso. O segredo de receber é dar. Toda pessoa na Bíblia que deu, recebeu no mínimo 3 vezes mais do que aquilo que fez. Abraão sabia que para receber a promessa, primeiro ele tinha que dar. Então, ouça uma coisa. Você quer viver um ano poderoso, um ano de bênção? Entenda uma coisa, o propósito é maior do que o sacrifício. Se eu quero desfrutar do sobrenatural de Deus, se você olhar na Bíblia, todas as vezes, apóstolo, que Deus estabeleceu o seu sobrenatural, alguém deu.
Os crentes da igreja hoje só quer vir para a igreja fast food, quer sentar, quer receber, mas não quer dar nada, não quer dar culto, não quer dar glória, não quer adorar, não quer ofertar, não quer semear, mas quer viver bênção de Deus. Aonde você já viu esse terreno? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, não vos engane, Deus não se deixa zombar. Aquilo que você semear, você vai colher. Para que Abraão se tornasse o pai da fé, para que Abraão se tornasse esse homem de multidões, o pai das multidões, a Bíblia diz que ele subiu ao monte Moriá, aonde Deus mandou ele subir. A Bíblia diz, irmãos, e mostra bem claro, que cada passo que Abraão dava, apóstolo, a provisão subia do outro lado. O que é provisão? O que é o provedor? O provedor é aquele que assiste a tua necessidade dentro daquilo que você precisa. Fique de pé nessa noite. Eu vim aqui nessa noite como um desatador de Deus para a tua vida. Eu vim aqui nesta noite com uma palavra de Deus para o teu coração. Ouça uma coisa. Ouça uma coisa. Oferta a Deus